Muito bem, vamos continuar os nossos exercícios a respeito dos dois primeiros módulos, competência tributária e tributos, já com a nossa questão número 53. Então vamos lá. Avalie o acerto das formulações abaixo, marca o verdadeiro, etc. O imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA, de competência dos estados e do DF, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Corretíssimo. Todos os impostos estaduais que têm alíquota máxima e mínima são fixados por resolução do Senado Federal. Só que o ITCD tem alíquotas máximas, o ICMS para as operações internas também, e no caso de alíquotas mínimas, o ICMS também para as operações internas e o IPVA. Mas sempre que for imposto estadual, é fixado por resolução do Senado Federal. Então, a primeira afirmativa está correta, verdadeira. Segunda, não se admite a fixação de alíquotas diferenciadas do IPVA em função do tipo e utilização do veículo automotor, artigo 155, parágrafo 6º. Pode ter alíquotas diferenciadas tanto em função da utilização quanto em função do tipo de veículo, sem qualquer problema. E a outra, última, a Constituição Federal exige deliberação conjunta dos estados e do DF na forma da lei complementar da União para fixação de alíquotas máximas. É evidente que não. Alíquotas máximas do nosso imposto estadual, qualquer seja ele, quando houver alíquota máxima a ser fixada, que é só no caso do ICMS nas operações internas e do nosso ITCD, em se tratando de Estado, é por resolução do Senado Federal. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra D de dado é a nossa resposta. Muito cuidado com isso. Tem que decorar aquela questão de fixação de alíquotas máximas e mínimas que nós já fizemos aqui no exercício anterior. Qual imposto tem alíquota máxima, qual imposto tem alíquota mínima fixada. Muito bem, voltamos para mim e vamos agora para a nossa questão número 54. Vamos lá. Marque a opção correta. Cabe aos estados e ao DF instituir e cobrar adicional de até 5% do que for pago à União, papapá, ppp. Minha gente, olha o absurdo dessa questão. Essa questão foi agora, quer dizer, né, muitos anos depois da extinção desse imposto. Esse imposto existia, era o AIR, Adicional sobre o Imposto de Renda, ele foi extinto pela emenda constitucional número 3. Mas existia, certo? Então, é lógico que a primeira afirmativa, vamos voltar para a questão, cabe aos estados e DF instituir, está errado, não é? Porque a emenda constitucional número 3 acabou com o AIR, Adicional sobre o Imposto de Renda. B. Não é permitido instituir e cobrar taxa de conservação de estrada de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Já vimos a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, determinando que, se for idêntica, se houver total semelhança, não é, com a base de cálculo, é inconstitucional. O que pode é ter um dos componentes da base de cálculo como base de cálculo de taxa. Um dos componentes da base de cálculo de imposto, por exemplo, no caso do ITR, a área do imóvel e por aí afora. Aí não há nenhum problema de acordo com o Supremo Tribunal. O que não pode haver uma total identidade com a base de cálculo. Então, já vimos a resposta B, que determina que nós estamos procurando a correta. Letra B, não é permitido instituir e cobrar. É corretíssimo, artigo 145, parágrafo 1º. E o 77, parágrafo único do CTN também. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras. Letra C. O imposto sobre venda varejo de combustíveis gasosos é instituído e cobrado pelos municípios. Era até a emenda constitucional número 3, que acabou também com o IVVC de competência dos municípios. Eram 4 impostos estaduais e 4 municipais, porque nos estados tinha o AIR e no município tinha o IVVC. Ambos foram extintos pela emenda número 3. Letra D,
É permitido à União continuar a exigir o imposto sobre movimentação ou transmissão de valores de crédito de direito de natureza financeira, que instituiu com base na emenda constitucional número 3, de 17 de março de 1993. Continuar a exigir o imposto sobre movimentação ou transmissão de valores de crédito de direito de natureza financeira, o nosso IOF. Ora, minha gente, é lógico, né? Na verdade, esse IOF não foi criado pela emenda constitucional número 3. A emenda constitucional número 3 acabou com o IVVC e com o AIR, e não foi criado pela emenda constitucional número 3, o IOF. E a última, é permitido à União, aos Estados, ao DF, instituir nos respectivos âmbitos de atuação contribuições de intervenção do domínio econômico, absolutamente. As contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, elas estão previstas no artigo 149 e são de competência exclusiva da União. Mas, voltando para mim, não podemos esquecer um detalhezinho importante, que existe um tipo de contribuição social que tem que ser criada pelos estados, DF e municípios, é aquelas em benefício dos seus servidores, para o regime previdenciário em benefício dos seus servidores, cuja alíquota não poderá ser inferior aos cargos efetivos da União. Legal? Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Mas, fora isso, a competência é sempre da União. Vamos adiante? Próxima questão. Questão número 55. Aquela questão chatinha de preencher lacuna. É a nossa questão número 55. Então, vamos lá. Volta para mim um pouquinho. Antes de resolver essa questão, vamos bater um papo rápido sobre o serviço, características do serviço que serve como faturador de taxa. Nós temos duas funções, várias características, não só duas, mas por quê? Porque você pode, na verdade, 4 conceitos importantes do artigo 79. Utilização efetiva, quando o serviço efetivamente for utilizado, e utilização potencial, bastando que seja colocado à sua disposição. Então, utilização efetiva e potencial. E o serviço específico e divisível. De acordo com o CTN, específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de atuação, de intervenção na administração. Você sabe, você visualiza exatamente por qual atividade da administração você está pagando. Não quer dizer que o dinheiro tem que ser aplicado ali. Significa apenas que você enxerga, visualiza exatamente por qual atividade estatal específica você está pagando. O que não acontece no caso dos impostos, naturalmente. Por que você paga ISS ao município, imposto de renda para a União? Você não consegue visualizar por qual atividade estatal específica você está pagando. Mas no caso das taxas, ocorre específico, é isso de acordo com o artigo 79, inciso 2º do CTN. E divisível, de acordo com o artigo 79, inciso 3º do CTN, é aquele suscetível de utilização separadamente por cada um dos usuários. E o STF entende que só ocorre isso quando possa ser mensurada a utilização de cada usuário. Certo? Então, agora, diante dessa recordação do artigo 79, inciso 1º, 2º e 3º, vamos resolver a nossa questãozinha. Vamos lá. Preencha as lacunas do texto abaixo, escolha em seguida a opção que contém a sequência em que foram preenchidas. Para fins de instituição e cobrança de taxas, o Código Tributário Nacional considera os serviços públicos. Primeiro, quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários, isso é divisível. Certo? Depois, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública, significa que sejam específicos. Certo? Específicos e divisíveis, está ótimo, de acordo com o artigo 79. E alguma coisa utilizados pelo contribuinte quando por ele usufruídos a qualquer título, ou seja, efetivamente utilizado pelo contribuinte. Não é? Então, sobe um pouquinho, Vitor, para nós, por favor, para aparecer lá a nossa opção correta, que é a letra E. Pode marcar lá para nós. Ó. O
O serviço é divisível quando suscetível de utilização separadamente, de acordo com o artigo 79, inciso 3º do CTN. Específico quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública, artigo 79, inciso 2º da Constituição Federal, e efetivamente utilizados pelo contribuinte quando por ele usufruídos a qualquer título, de acordo com o artigo 79, inciso 1º, a linha A, que traz também na linha B a utilização potencial, quando postos à sua disposição, independente de ele efetivamente utilizar o serviço. Então, voltando para mim, minha gente, cuidado com os artigos 77 a 79 do CTN. São todos artigos muito importantes a respeito desses benefícios fiscais. No artigo benefício fiscal, do caso da taxa, não é? Ser serviço específico, divisível, utilização potencial, utilização efetiva. Legal? Muito bem. Próxima questão. Questão número 56. Vamos lá. Leia o texto preenchendo as lacunas e escolha em seguida a opção que contém a sequência em que foram preenchidas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou interessante questão sobre a competência para cobrar imposto de renda descontado na fonte sobre vencimentos de vereadores. Como você julgaria? O imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos a servidores municipais descontados na fonte pertencem a quem? Bom, aqui nós já temos um detalhe muito importante. Voltem para mim, por favor. Voltando para mim, olha só. A repartição da receita tributária determina que o imposto de renda retido na fonte pelo município ao pagar aos seus servidores, aos seus prestadores de serviço, né, esse imposto de renda retido na fonte pelos municípios, suas autarquias e fundações, pertence ao município. Pelos estados, suas autarquias e fundações, pertence ao estado. E pelo DF, suas autarquias e fundações, pertence ao Distrito Federal. Maravilha. Então, a nossa primeira lacuna lá pertence ao próprio município, porque foi retido na fonte a pagar os seus vereadores. Legal? Voltando para lá. Então, a resposta a primeira afirmativa é retido na fonte, pertence ao próprio município. Depois, caberá a quem exigi-lo? Caberá à União, a competência é da União. Não é o município, por ficar com a arrecadação, que vai ter competência. A competência é da União. Faltando alguma coisa, faltando aos municípios, na verdade, né, caso não tenha sido descontado na fonte, a competência para exigi-lo, para fazê-lo. E depois, quanto às parcelas do vencimento que os servidores julgarem isentos ou imunes à tributação, quanto ao entendimento da Receita Federal e, por isso, excluídas das respectivas declarações, competente para exigi-las é a União. A competência para exigir é a União. Portanto, pode ir, o Vitor já marcou lá a letra E. Ó. Então, esse imposto pertence ao próprio município, assim como no caso dos estados do DF, né? No entanto, faltando, quem pode exigir é a União, faltando ao município, né, caso não tenha sido descontado na fonte, competência para exigi-lo, e a União que pode exigi-lo. Resposta letra E da nossa repartição da receita tributária. Legal? Então, voltando, minha gente, muito cuidado. Todo o imposto de renda retido na fonte pelo município, suas autarquias e fundações, pertence ao município. Pelo Estado, suas autarquias e fundações ao Estado. Pelo DF, suas autarquias e fundações ao DF. Cuidado que não é um imposto de renda retido na fonte no Estado. Não, as empresas privadas que estão no Estado vão mandar para a União o imposto de renda retido na fonte. É só aquele retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, pelo município, suas autarquias e fundações, e pelo DF, suas autarquias e fundações. Certo? De acordo com a repartição da receita tributária prevista desde o artigo 157 até o 162 da Constituição
Federal. Ok? Então encerramos aqui, até o próximo encontro com a continuação desse exercício. Até lá.